Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, como sempre. Pessoal, hoje a gente vai dar início à nossa aula de energia e a primeira lei da termodinâmica. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a energia na mecânica, né? Como que é a energia que vocês aprenderam na mecânica? Energia cinética, energia potencial e trabalho na mecânica. Para depois a gente poder aplicar a energia na termodinâmica. Vocês vão ver que tem algumas diferenças, tá? E também isso na próxima aula, né? Então na primeira aula agora a gente vai eu vou definir aqui definir para vocês energia cinética, energia potencial e trabalho na mecânica. E depois a gente vai na outra aula, daí a gente vai entrar na parte de energia na termodinâmica e primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então essa aula vão ter duas ou três partes, provavelmente duas partes, e uma parte vai ser de exercícios, né? Que essa aula aqui tem exercícios aqui no meio do caminho que eu vou estar resolvendo com vocês, tá bom? Então vamos lá. Ahn, Opa, deixa eu passar aqui. Pronto. Bom, energia, né? A gente viu que a energia ela pode ser armazenada em um sistema sob várias formas, né? E vocês já viram isso em algum lugar. Como que a energia pode ser armazenada, pessoal? Algum exemplo, né? Ela pode ser armazenada na forma de energia cinética e ou, né, energia potencial gravitacional, tá? A energia também ela pode ser convertida de uma forma a outra e transferida entre os sistemas. Convertida, vocês já viram que eu dei até um exemplo por exemplo, as energias que estão armazenadas nas ligações químicas de combustível, né? Ela pode ser convertida em potência elétrica ou mecânica, né? Por exemplo, no caso de uma célula de combustível ou nos motores de combustão interna, tá? No sistema fechado, para lembrar, né? A energia ela pode ser transferida tanto por trabalho ou né, por transferência de calor, tá? Diferentemente no sistema aberto ou volume de controle, que além de a energia ser transferida por trabalho e transferência de calor, ela pode também ter um fluxo de massa, né, entrando e saindo no meu sistema. No caso do sistema fechado, não. Bom, pessoal, para a gente definir os conceitos de energia cinética, energia potencial e trabalho, a gente vai aplicar basicamente a leis de Newton do movimento, né, que basicamente é a segunda lei de Newton. Tá? Ele é a segunda lei de Newton, a gente consegue obter energia cinética, energia potencial e a definição também de trabalho, tá? Ah, professor, como que é isso? Olha aqui que eu preparei aqui para vocês, tá? Hum, Deixa eu vir aqui. Às vezes dá até uma bugada, viu, pessoal, na cabeça de tanta coisa que faz no programinha. Aí, tá aí a tela. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Olha só, né? Primeiro de tudo, eu vou definir para vocês a energia cinética. Desculpa a letra, mas é o que tem, pessoal. Não consigo ver outra forma de dar essa aula. Então vamos lá. Pessoal, considera aqui, ó, já deixei a figurinha pronta, porque desenhar isso aqui ia ser impossível desenhar aqui na minha mesa digitalizadora, né? Ia ficar uma beleza. É o seguinte, você tem um corpo livre, na qual esse corpo foi lançado, né? Então aqui tem a trajetória desse corpo. Ele foi lançado com uma força aqui resultante F. Essa força ela varia ao longo da posição, tá? Da trajetória do meu corpo. É, esse corpo ele vai ser percorrido, né? Ao longo dessa trajetória de um ponto inicial S1 até um ponto inicial S2 com uma velocidade V1 no ponto S1 e uma velocidade final V2 no ponto S2, tá? Então, olha só, a força F, vou colocar aqui para vocês, né, o que é cada um. Essa daqui é a minha força resultante. Força resultante, né? Essa força resultante, ela vai ser decomposta, né,
na força normal, que é a força perpendicular aqui ao meu corpo, e a força Fs, tá? Que é a força tangente à minha trajetória do meu corpo, tá? Como vocês podem observar. O vetor velocidade é sempre tangente também à trajetória, né? Então, só escrevendo aqui para vocês. Então, a força Fs é a força decomposta tangente à trajetória S, tá? E a força Fn é a força normal à trajetória, né? Força normal à trajetória, tá? Pessoal, observe vocês que a força decomposta tangente à trajetória Fs, que é a Fs, né? Ela vai influenciar no quê? Ela vai influenciar na velocidade, né? É ela que vai mudar o valor da velocidade do meu corpo. Enquanto que a força normal aqui, que é outra força decomposta da força resultante, ela vai influenciar no quê? Na mudança da direção da velocidade, tá? Como a minha força resultante, como eu disse para vocês, ela varia com a posição, né, como vocês podem observar aqui na figura, as magnitudes de Fs e Fn também são funções de S, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, na qual eu tenho a força é igual a massa vezes a aceleração, o que vai me interessar é a força Fs, que é a força de composta tangente à trajetória S, e ela que está mudando o valor da minha velocidade, né? Como eu quero achar a energia cinética, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, vou sair do vetor aqui, vou pegar a força na direção S, é igual a massa vezes a aceleração. É isso? Ok. Massa vezes a aceleração. O que era a aceleração mesmo? Eu posso escrever ela de outra forma, não posso? Que é o quê? É a variação da velocidade em função do tempo, né? Ou seja, a derivada da velocidade em função do tempo, correto? E eu posso escrever essa equação ainda aplicando a regra da cadeia, que vai ficar assim, ó. dv ds vai ser ds dt. É a famosa regra da cadeia, né? Regra da cadeia. Nossa, pessoal, desculpa. Regra da cadeia. Tá? Mas quem que é minha variação do espaço em função do tempo? É a minha velocidade, né? É a minha velocidade. Então, como que essa equação vai ficar? Vai ficar m vezes v. Sobrou um outro termo aqui, né? dv ds. dv ds. Tá? Reescrevendo, vamos lá. Reescrevendo essa equação, como que ela vai ficar?
Oh, meu Deus, cadê meu coisa aqui? Aqui. Reescrevendo essa equação, ela vai ficar, então, Fs é igual a m v dv ds. Passando o ds para lá, eu vou ter o quê? Fs ds vai ser igual a massa vezes a velocidade. Não é isso? Faltou mais uma coisa, né? E o dv ali, né? Aí, agora sim. Ok. O que eu posso fazer então aqui agora? Vamos integrar, né, pessoal? Integrando de V1 até V1, né, para velocidade, de S1 até S2 para posição. Então eu vou ter, só vou escrever na ordem diferente aqui, tá, pessoal? Ter V1 até V2 de mv dv é igual a integral de S1 até S2 de Fs ds. Não é isso? Então, resolvendo essa integral aqui, eu vou ter meio de mv ao quadrado de V1 até V2 é igual a S1, S2, Fs ds, né? E deixa eu baixar aqui a tela. Então, eu vou ter que meio de m V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, né? Resolvi esse daqui. Vai ser igual a integral de S1 até S2 Fs ds. Tá? Pessoal, quem que é esse daqui, ó? Esse daqui é a minha energia cinética, né? Energia cinética. Tá? Chamado também a gente vai chamar de EC. Tá? E esse daqui, quem que é esse termo aqui da minha equação? É a minha variação da energia cinética, né? Variação da energia cinética, tá? E quem que é esse carinha aqui? Esse é o meu trabalho, né? Trabalho realizado por quem? Por essa força Fs, tá? Trabalho realizado pela força Fs, né? Olha só, pessoal, a gente acabou definindo, né, energia cinética, variação da energia cinética e trabalho realizado pela força Fs na mecânica, né? Que considera um corpo livre ali, é um sistema, o seu corpo acaba sendo como seu sistema, escolhendo seu sistema como um sistema fechado, né? E olha só, isso é o mais importante, tá? O que que essa equação representa, né? Ela representa que quando um corpo é acelerado, né? Quando um corpo é acelerado pela força resultante,
o trabalho realizado sobre o corpo ele pode ser considerado como uma transferência de energia para o corpo, armazenada sobre a forma do que, pessoal? Sobre a forma de energia cinética, né? Tá aqui. Deixa eu escrever isso para vocês. Tá? Então essa equação aqui, ela mostra que quando o corpo é acelerado, pela força resultante, o trabalho realizado sobre o corpo pode ser considerado como transferência de energia para o corpo. Armazenada sob a forma sobre a forma de energia cinética. Armazenado sobre a forma de energia cinética, tá? Então essa daqui, isso que quer dizer essa equação, né? Isso que é importante vocês entenderem, tá? É... E aí, pessoal, mas o que tem a ver também? Vocês vão ver, pessoal, que toda essa dedução, essas deduções que eu estou fazendo é só para, não só, né, para isso, né? Lógico que vocês vão usar isso aqui por lá mais para frente, mas também só para explicar uma frase que está no slide lá que depois eu vou falar, tá? Porque senão fica muito jogado. É, olha só, então tá aqui nossa energia cinética e tem a outra energia, né? Qual que é a outra energia que ela pode ser armazenada? Na forma de energia potencial, né? Então vamos definir aqui energia potencial. Energia potencial, no caso aqui, energia potencial gravitacional, né? Tô viajando aqui, né? Energia potencial. Então, pessoal, vamos considerar aqui, ó, um corpo sendo lançado, tá? Da posição Z1 até a posição Z2 com relação à superfície da Terra, considerando o eixo Z positivo aqui verticalmente para cima, tá? O nosso corpo aqui, essa bola aqui é um sistema, considerando o corpo aqui como um sistema, é um sistema fechado, né? E aí quais são as forças que estão atuando sobre esse meu corpo, né? Eu vou ter a força-peso devido à gravidade, né? Então tem a massa vezes a gravidade, sempre apontando em direção ao centro da Terra, na superfície. E eu estou considerando uma outra força aqui, chamada de R. Essa é a força resultante de todas as outras forças que podem estar atuando aqui no meu sistema, tá? No meu corpo livre. Então deixa eu escrever aqui para vocês, né? Eu vou colocar aqui, ó. O corpo se move de Z1 para Z2, né? R, o vetor R é a resultante de todas as outras forças que agem
o meu sistema, que agem sobre o sistema, tá? Ok. Então, pessoal, o que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar a mesma definição de trabalho, né? Para cada força que está atuando aqui no meu sistema e que a gente já definiu aqui em cima. Que no caso é essa daqui. Meio de mv2 ao quadrado menos v1 ao quadrado é igual à integral de S1 até S2 de fs ds. Tá? Só que, então, ó, olha só. Então eu posso falar que o trabalho realizado, né, por cada força que está atuando aqui no meu sistema, que é esse corpo aqui, pode ser determinada pela definição anterior, como eu disse, né? E o trabalho total, então, vai ser a soma algébrica desses valores tomados individualmente, dos valores o quê? De cada força aqui que está atuando no meu corpo, né? Então eu posso dizer que o trabalho total é a soma algébrica desses valores tomados individualmente. Esses valores, pessoal, é de cada força, como eu disse, né, que está atuando aqui no meu sistema. Tá? Então, o trabalho total é a soma algébrica desses valores tomados individualmente a partir daquela definição que a gente fez ali em cima para a energia cinética. Tá? Então, eu vou ter meio de m v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado vai ser igual a integral de, agora é de z1 até z2, né? Eu estou indo de z1 para z2, da força, de todas as forças resultantes que estão atuando no meu sistema dz, menos a integral de z1 até z2 da força gravitacional, né? mg dz. Professor, mas você falou que é a soma algébrica desses valores, por que você colocou negativo aqui e não positivo? Pessoal, olha só, a força da gravidade aqui, né? Força peso mg, ela é no sentido contrário do positivo de z aqui que eu determinei, tá? Por isso que vai esse negativo aqui. Então, cuidado, tá? Então, se eu resolver só essa integral aqui, o que eu vou ter? Integral. Nossa, minha integral parecendo um S, né? A integral de Z1 até Z2 deixa eu levantar essa tela aqui. É melhor para eu escrever agora sim. De Z1 até Z2 de mg dz vai ser igual a mg z2 menos z1, né? Considerando a aceleração da gravidade constante com a altura, né? Então vamos lá, onde a aceleração da gravidade foi considerada constante com a altura, tá? Porque se g não for considerado constante com a altura,
ela vai variar ao longo de z, né? Então ela não sai fora da integral como uma constante, tá? Então, para que essa integral seja resolvida e dê esse resultado aqui, a aceleração da gravidade tem que ser constante, tá? Com relação à altura. Continuando. Então, como que vai ficar a equação se eu substituir isso daqui lá e rearranjando a equação, né? Eu vou passar esse daqui para o outro lado, né? Que é o resultado desse daqui. Então vai ficar meio de m v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado mais mg z1 menos z2. Deixa eu apagar isso aqui, que senão eu tenho medo de se confundir com o menos aqui. Nossa, ficou igual. Ah, enfim. É vezes, né? É igual a integral de z1 até z2 das forças que estão atuando, né? As outras forças. R dz. Tá? Lembrando que esse daqui, esse termo, é a variação da energia potencial, né? É dado por delta EP, tá? E somente mgz vai ser a minha energia potencial, tá? Então cuidado com isso, né? Uma é a variação da energia potencial, outra é a energia potencial, que é só o mgz, né? Então tá aí, pessoal. Olha só. O que essa equação me diz, né? Vamos aqui para o slide aqui, ó, que eu já mostro para vocês. Eu prefiro fazer desse jeito, pessoal, essa aula, porque olha só, eu tinha feito anteriormente, né, a minha aula, as primeiras vezes que eu dei aula aqui no UNB, eu tinha feito de acordo com o livro, né? O livro texto lá, ele está muito resumido. Ele já coloca tudo direto aqui, tá vendo? Para chegar nas equações que a gente chegou aqui. Né? Então, ali eu prefiro definir para vocês. Então, esses dois slides aqui é como se estivesse direto, ó, são as equações que a gente obteve. Essa primeira aqui para energia cinética e a outra que tem energia potencial, tá? E aí, pessoal, tudo isso para chegar aqui, ó. Então, o trabalho na mecânica é quando eu tenho um corpo movendo-se ao longo de uma trajetória e esse corpo sofre a ação de uma força resultante que pode variar de intensidade de uma posição a outra ao longo da trajetória. O trabalho da força, como a gente definiu lá, é escrito como o trabalho é igual à integral, né, do estado 1 para o estado 2, da força resultante vezes a posição, né, vezes ds. Quando a força resultante faz com que o corpo seja acelerado ou aumente sua elevação, ou ambos, o trabalho pode ser considerado como uma transferência de energia para o corpo, né, que foi o caso das duas equações que a gente viu. Essa energia, pessoal, ela é armazenada como energia potencial gravitacional e ou energia cinética. O trabalho é realizado, mas a energia ela é armazenada, tá? Na forma de como? Como energia potencial gravitacional e ou energia cinética, que foi o que a gente viu aqui, né? Olha aí. O trabalho ele pode ser, deixa eu ver se está mostrando aí para vocês, peraí. Aqui, né? O trabalho ele pode ser realizado de uma forma que a energia seja armazenada tanto energia cinética como energia potencial, ou somente na forma de energia cinética, ou somente na forma de energia potencial.
tá? Foi isso que a gente definiu aí, tá? Vamos voltar lá. Tá? Só um segundo. Aí. E depois, na próxima aula, a gente vai ver definição de termodinâmica do trabalho. Mas antes, pessoal, eu também gostaria de falar para vocês da conservação de energia, né? A gente vai ver na aula que vem que a primeira lei da termodinâmica é a conservação de energia, tá? Mas como que era essa conservação de energia na mecânica, né? Então vamos lá. Essas figurinhas me salvaram, hein? Fala a verdade, tá? Conservação de energia na mecânica. De energia em mecânica. Em mecânica, tá? Pessoal, em mecânica, né? Ele diz que o princípio da conservação de energia na mecânica ela considera o caso especial de um corpo livre sobre o qual a única força atuante é aquela resultante da gravidade, como vocês podem observar aqui na figura, né? Então tem um objeto aqui que foi lançado, meu sistema é esse objeto, e a única força que está atuando aqui nesse meu objeto é a força gravitacional, tá? Que é a força resultante da gravidade. Então, vamos lá. O princípio da conservação de energia. Na mecânica. Na mecânica, considera o caso especial de um corpo livre sobre o qual a única força resultante é aquela. Desculpa. Única força atuante, né? É aquela resultante da gravidade. Então, como vai ficar a equação, né? Então, como a única força atuante é a da gravidade, eu não tenho. Cadê? Deixa eu pôr ali na outra equação. Eu não tenho nenhuma outra força resultante, né? Aqui. Então, esse termo aqui, ó, vai zerar. Ô, pessoal, eu acho que eu deixei aqui na. Poxa, perdão. Deixa eu colocar aqui pra vocês de novo. E escrever aqui. Então, vamos lá. Poxa, esqueci de mudar ali. Não tem problema. Eu mostro aqui agora pra vocês o que eu tava fazendo. Então tá aqui, ó. Conservação de energia em mecânica, tá? Então aqui tem a figurinha que eu falei para vocês, tá? Nessa figura aqui eu tenho um corpo livre na qual eu estou considerando somente
a força atuante, que é aquela resultante da gravidade, então só tem a força peso aqui. Então olha só, eu coloquei aqui para você escrever, né? O princípio da conservação de energia na mecânica considera o caso especial de um corpo livre, sobre o qual a única força atuante é aquela resultante da gravidade. Então, naquela equação aqui de cima, ó, nessa equação aqui de cima, esse termo aqui, ó, ele vai zerar, né? Porque se eu estou considerando somente a força da gravidade, ela já está aqui, né? Então, essas outras forças que podem estar atuando no meu corpo, eu estou desconsiderando ela. Então, esse termo aqui é zero. Então, como que vai ficar a nossa equação ali embaixo? Então, ela vai ficar meio de mv ao quadrado v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado mais mg z2 menos z1. Tudo isso aqui vai ser igual a zero. Só rearranjando aqui, vai ficar então meio de mv2 ao quadrado mais mgz2 é igual a meio de mv1 ao quadrado mais mgz1, tá? Então o que que eu tenho? Que a soma das energias cinética e potencial gravitacional permanece constante, né? Porque a soma da energia potencial e gravitacional na posição 2, né, com velocidade 2, vai ser igual à soma da energia cinética e energia potencial na posição 1 e velocidade v1, né? Então, sendo assim, a soma das energias cinéticas e e potencial gravitacional permanecem constantes, tá? E aí, pessoal, finaliza essa parte do conceito de trabalho, energia cinética e energia potencial na mecânica, tá? E depois a gente vai ver o conceito de trabalho na termodinâmica. Aí vocês vão ver as pequenas diferenças que tem, né? Por quê? Porque, pessoal, aqui na mecânica a gente está considerando o quê? Somente mudanças de velocidade, né, e posição, né? Agora na termodinâmica eu preciso de mais interação com a vizinhança, né? Por exemplo, pode ter a interação na forma de calor com a vizinhança, tem a interação de um trabalho de eixo, né? Como a gente já viu quando você tem uma turbina com um eixo ligado num gerador, então você vai ter um trabalho de eixo, né, sendo realizado ou sendo recebido, vai depender do seu sistema, né? Então você precisa de mais propriedades, né, para analisar um sistema termodinâmico, né, diferentemente da mecânica, que está relacionado com basicamente velocidade e posição, né, e trajetória, né. Trajetória nem tanto, mas mais a posição, trajetória e posição, tá? Então, basicamente é isso que eu queria chegar para vocês. E na próxima aula, então, a gente vai ver essa parte de conservação de trabalho para a termodinâmica e conservação de energia na termodinâmica, que é a primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Pessoal, eu vou disponibilizar depois dessas aulas. Esse material aqui eu vou disponibilizar em PDF, esse que eu escrevi. Tá? Desculpa novamente a letra, é um pouco difícil escrever na mesa digitalizadora. Eu estou tentando ainda aprender melhor, né? Porque o atrito assim com a mesa é diferente de um papel com uma caneta, né? Então dá um pouquinho de diferença. Mas minha letra não é feia assim normalmente, tá? Então, pessoal, até mais então, né? Cenas do próximo capítulo aqui que a gente vai aprender
É aqui, ó, definição termodinâmica do trabalho, né? Como eu disse na termodinâmica, né? Definição termodinâmica do trabalho, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula. Muito obrigado.